CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, já presentes nessa casa de amor, para mais um dia feliz de reunião pública. Eu costumo dizer que todos os dias, ainda que possamos não ter acordado muito bem, mas devemos acordar com muita alegria, com muita satisfação. Afinal de contas, estamos recebendo uma bênção de mais um dia, que não sabemos o decorrer do dia como será. Mas ainda que ele possa até vir a ser de forma que nós não esperávamos, com certeza absoluta, estará sempre servindo de um aprendizado. Então, acordar com alegria faz toda a diferença. Estar nessa casa faz muito mais diferença ainda, porque nós estamos numa casa de bênção, como são todas as casas espíritas, que desenvolve esse conhecimento sobre a doutrina espírita, que nos aproxima, do nosso querido Mestre Jesus, que nos traz a paz, a tranquilidade. Então, estar aqui, nessa noite de quarta-feira, que nem está tanto frio assim, né? Geralmente tem feito dias aí bem friorentos, mas hoje nem está muito. Mas é uma grande satisfação, uma grande felicidade. Então, sejam todos muito bem-vindos, inclusive os internautas também, que sejam sempre muito bem acolhidos pelo amor de Cristo e amparados pela espiritualidade amiga que ampara também esta casa. Bom, o CEAP, que é o Centro Espírita Altivo Panfiro, como disse, é uma casa de amor que realiza não somente as obras sociais, mas também leva a todos aqueles que têm o interesse no aprendizado da doutrina espírita, através de cursos realizados de segunda a segunda. Eu só vou falar do intervalo de sexta-feira, porque na sexta-feira é feito o trabalho interno. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo nós temos cursos, nós temos reunião pública, nós temos o passe de cura, e aos sábados, de 8 até por volta de meio-dia, nós estamos realizando a obra social, que é a assistência a pouco mais de 300 famílias, que aqui estão com os seus filhos, onde recebem um café delicioso, completo, pela manhã, as crianças. Após o café da manhã, todos, por idade, são conduzidos à sala para poder fazer a evangelização. No término da evangelização, é oferecido, então, o almoço, tanto para as mães como para as crianças. É um trabalho tão magnífico, realizado pela direção da casa, por todos os trabalhadores, deixando bem claro que aqui no CEAP, nessa casa de amor, nós não temos distinção de valores. Absolutamente todos
tem o mesmo valor. Não existe, é evidente que haverá sempre em todos os lugares a hierarquia, né? Mas quem aqui chegar jamais conseguirá descobrir quem, no momento, né, da obra social, quem é o presidente, quem é o diretor da casa. Porque ele é exatamente igual àquele que, porventura, vai fazer a limpeza do chão, o que serve a água, ele é igual a todos. Todos nós somos exatamente iguais e temos os valores iguais. Então, fica aqui o convite para todos aqueles que ainda não conhecem e que gostaria de conhecer a casa, que venha. Venha conhecer. Eu tenho certeza que depois que conhecer, vai buscar informação de como trabalhar na casa, voluntariamente. Nós temos aqui, realizamos também o atendimento já do consultório dentário, que está montado, lindo de morrer, que atende a todas as famílias menos favorecidas, né? Tanto quanto nós somos uma casa que necessitamos de doações de alimentos, para que nós possamos fazer, aos sábados, o almoço, o café da manhã de todas essas famílias. Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Não sobra muito dinheiro para realização de muitas coisas. Contudo, todas as vezes que nós formos a um mercado fazer compra para nossas casas, se nós comprarmos, se cada um comprar 1 quilo de um alimento, nós conseguiremos realizar a nossa obra. Inclusive, nós distribuímos mensalmente cesta básica a todas as famílias. Não apenas a cesta básica, mas também nós passamos por um período de chuva que muitos perderam tudo e a casa se mobilizou para conseguir angariar móveis, camas, cobertas, cobertores para essas famílias que perderam. Então vejam que o único objetivo que a casa tem é levar amor a absolutamente todos aqueles que queiram receber o amor. Já que nós estamos vivendo num mundo tão conturbado, né, nós botarmos uma sementezinha em nosso coração, com certeza colheremos maravilhosos frutos. Nós pedimos a gentileza daqueles que porventura estejam com o celular ligado, que possam desligá-lo ou colocá-lo em vibracal, para evitar que no decorrer da palestra, ou mesmo na hora do passe, que haja a desconcentração pelo toque do telefone, que com certeza absoluta deixará aquele que estiver com o celular numa situação de constrangimento, né? Porque tira a concentração de quem está palestrando, tira a concentração de quem está, dos médios que estão dando passe, e tira a concentração daquele que está recebendo passe. Então, pedimos a gentileza que nesse período de 1 hora apenas, deixe lá desligado e vamos nos concentrar naquilo que nós viemos buscar.
nesse momento aqui, eu tenho absoluta certeza que ninguém veio buscar informação do mundo exterior. Eu tenho absoluta certeza de que todos que estão aqui veio buscar uma harmonização, veio buscar uma concentração, veio buscar um elo de ligação com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Deus Pai. Portanto, 1 hora sem celular não vai fazer falta. Tá bom? Bom, nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lá no item 73, oportunidade, que nos diz: disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. João 7, 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado asteroso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espíritos continuarão queixosos. No entanto, os que acordam para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, querido mestre, para estudarmos sobre os seus ensinamentos, para aproveitarmos a doutrina espírita que nos traz um pouco dessa compreensão. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa saúde. Obrigado por incentivar, por intermédio dos espíritos de luz que nos cercam, a vinda a essa casa. É com essa gratidão, mestre, é com essa gratidão que temos também aos espíritos que formam a coluna de espíritos desta casa, como Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, o nosso querido doutor Erma,
E todos aqueles que aqui estão, já desde cedo, abraçando e harmonizando, a todos que vieram buscar melhor compreensão. Te agradecemos, Jesus. Agradecemos aos Espíritos e pedimos, Mestre Jesus, a sua permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Quem fará quem vai fazer a palestra é a nossa querida irmã Ana Carolina, e a sustentação do passe ficará por conta da nossa querida Sandra, trabalhadora da casa. A palestra será do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, que eu farei a leitura do primeiro parágrafo. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando desta forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos. Pera. Tá bom. Obrigada. Boa noite. É um prazer estar aqui na casa. Não conhecia, mas uma surpresa muito agradável, uma ambiência muito boa. Então, obrigada a todos pelo convite e a acolhida. Bom, como o Carlos já adiantou, o nosso tema hoje é o item 10 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está ali falando sobre a cólera. Eu acho sempre interessante a gente retornar um pouquinho para poder entender aonde que está introduzido o nosso estudo. Então, o que o capítulo 9 fala para a gente? O título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí ele é dividido entre injúrias e violências. Depois ele passa para as instruções dos espíritos, que tem a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Então, para a gente poder aqui nos entender primeiro o que Kardec está querendo dizer quando ele fala da cólera. Antes da gente entrar no tema em si, a gente precisa entender por que ele está trazendo a cólera dentro desse capítulo. Então, a gente vai primeiro aqui para as bem-aventuranças. É o seguinte, é capítulo 5, né, Mateus, começa assim: Bem-aventurados os pobres no espírito. E aí a gente já para um pouco, porque a gente costuma ler muito na tradução Bem-aventurados os pobres de espírito. E isso traz muita confusão de hermenêutica, mas a tradução correta é no espírito. Então, são aqueles que mendigam a Deus, mendigam coisas do espírito, não coisas do mundo. Os pobres de espírito querem coisas do mundo, pobres no espírito querem mais do espírito, do sopro, né, de Deus. Então, Jesus fala: Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, no versículo 5, a gente encontra, né, o primeiro versículo ali, quando fala os brandos no Evangelho, são os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão
herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando insultarem a vós e perseguirem, e disserem todo mal contra vós, mentindo por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque vossa recompensa é grande nos céus. Assim, pois, perseguiram os profetas antes de vós. Então, aqui no versículo 9 tem de novo, são os dois que a gente vai trabalhar. O versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas o que Jesus está querendo trazer aqui com a bem-aventurança? O que é bem-aventurado? A palavra que o Jesus usou no grego é makarioi. Makarioi é a felicidade dos deuses. Não é uma felicidade do mundo. É uma felicidade que é plena, que é eterna. É uma bênção eterna, algo divino. Então, é uma felicidade divina. E ele está aqui dizendo para a gente que o tempo inteiro falando o seguinte: aqueles que não buscam o mundo, que querem as coisas de Deus, que querem as coisas do Espírito, que têm puro coração, são mansos, pacificadores, a gente vai entender melhor isso, e que eles são perseguidos por conta de Jesus, por seguirem a Jesus, terão essa felicidade divina. Ou seja, é uma abdicação do eu. Se você abrir mão do eu, né, se eu abrir mão da Ana Carolina, que é essa construção, eu estou, mas não sou eu, mas é o ego, um eu que a gente chama. Se eu conseguir abrir mão disso, eu vou ter a felicidade divina. Eu vou viver, na verdade, no que já é a minha natureza. Porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E logo à frente ele fala, vós sois a luz do mundo. A natureza de Jesus é divina. A nossa natureza também é. Então ele está falando aqui da gente abrir mão desse ego para poder olhar para o que nós verdadeiramente somos, que é essa centelha divina, somos espíritos. Porque o que o ego faz? Então eu estou aqui, eu vou falar para vocês, vão me perguntar quem você é. Aí eu, focada no ego, sem saber da minha verdadeira essência, eu vou falar meu nome, minha profissão, as características que eu acho que eu tenho. Qual é o meu tipo de temperamento, a minha personalidade. Ah, eu sou legal. Não, eu sou chata. Ah, eu sou brava. Não, eu sou mansa. Não, eu chego sempre atrasada. Não, eu sempre chego no horário. Eu sou pontual, eu sou organizado, eu sou desorganizado. Nós temos várias informações sobre a gente. Mas é sempre o tipo de informação. Ou é isso, ou é aquilo. É o julgamento. O ego, ele julga o que é e o que não é. Ele dá nome às coisas. Só que, se eu perder a minha memória, eu vou perder todas essas informações. Porque o ego é um complexo de informações. Tudo isso que eu falei para vocês, que eu posso me caracterizar, não é real aqui agora. São informações. O conhecimento que a gente tem, ele vem de livros. No momento onde a gente passa, ele não é real, o livro, mas é uma informação. Então, eu tenho o ego são informações que nós temos sobre nós mesmos. Se a gente perder a memória, a gente perde essas informações. Mas a gente deixa de ser quem a gente é?
Não. A gente deixa de existir? Exatamente. Então, nós não somos o ego. Vocês vão entender por que a gente vai chegar na cólera. Qual é o principal motivo de sofrimento e de conflito que nós temos? Nós queremos manter uma autoimagem que nós achamos que eu tenho, nós temos. Então, se, por exemplo, eu vou falar assim, eu não minto. E aí vem, essa é a imagem que eu vou ter, que eu quero passar, ou que eu acho que eu sou. Aí vai vir alguém e vai falar assim, Ana, você é uma mentirosa. Aí eu vou ficar como, né? Por conta. Por quê? Porque está dizendo que eu sou algo e eu quero manter uma imagem do que eu acho que eu sou. Mas se de repente alguém me oferece uma comida, eu vou aceitar. Talvez não seja do meu agrado. Não quer dizer que esteja ruim ou boa, mas talvez não seja do meu agrado. Aí eu vou dizer para a pessoa falar, gostou? Eu vou falar para essa pessoa, não gostei, porque não é assim que se faz. Não, eu vou dizer, não, tá ótimo. Porque não é só a comida, é tudo que significa aquela pessoa, né, com carinho, servir. Mas não é uma forma de eu não dizer aquilo, né, que é uma verdade? É. Então, será que 100% do meu tempo eu só falo 100% das verdades? Porque a verdade do mundo, ela é relativa. Mas a verdade, que é Jesus, porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é absoluta, é a única verdade absoluta. Porque essa comida que eu posso achar que não está tão boa, para a pessoa que está do meu lado, é maravilhosa e realmente é. Então, é relativo. Mas os conflitos são gerados quando eu quero manter uma autoimagem. E alguém vem em confronto a mim, dizendo ao contrário. Como eu me identifico com o ego, com esse construto de informações, eu vou brigar dizendo que não é isso. E aí eu vou me exaltar. Só que o convite de Jesus nas bem-aventuranças é abrir mão. Mas lá na frente ele vai falar, quem quiser manter a vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida em meu nome, ganhá-la-á. Por quê? Se eu tenho esse livro aqui, eu vou ficar assim, caramba, primeiro eu vou querer ter o livro, é um desejo. Aí eu vou ter o livro. Depois que eu tenho o livro, eu vou ficar com medo de alguém roubar meu livro. Eu vou ficar com medo dele rasgar, dele amassar. Eu vou ficar preocupada se ele está inteiro, se ele não está. Vão gerar uma série de preocupações que vão trazer sofrimento. Porque eu vou ficar preocupada com o livro o tempo inteiro. Vocês compram um celular novo, aí a gente fica o quê? Meu Deus, não pode andar com Uber de janela aberta, porque senão pode ser que roubem, ou não, ele caiu, vai quebrar a tela, tem que tomar cuidado. A gente começa a sofrer para manter aquilo que já é nosso. Então, a gente fica sofrendo por medo de perder alguma coisa que a gente tem. Então, o que Jesus fala? Se você quiser ter a sua vida, essa vida no mundo, eu vou ficar preocupada. Eu vou ficar preocupada com o quê? Com o que vocês vão achar do que eu estou falando. Eu vou ficar preocupada se alguém falar alguma coisa que eu não quero que falem sobre mim, que vai, de alguma forma, mudar, que às vezes pode ser positivo, porque a gente também tem identificações com coisas negativas. Então, vai gerar um conflito em relação a isso, porque eu quero manter esta vida que eu acredito, que eu me identifico, que eu acredito que seja a verdadeira vida. Mas aí o que ele fala? Dê a sua vida por mim, abra mão dela. Se eu pego esse livro e entrego para Sandra, Sandra, é seu, eu vou ficar preocupada se o livro vai ser roubado, se o livro vai amassar, se vai acontecer alguma coisa com ele. Não.
esvaziou. Aí a gente entende quando Francisco de Assis escuta, né, falando assim, Francisco, ele querendo entender que igreja é essa que ele tinha que construir, porque ele já tinha construído uma igreja, reconstruído a igreja, e aí não era aquilo ainda. Ele construiu uma igreja de pedra, uma casa mesmo. E aí ele, sem entender ainda o que era, porque ele sabia que não era aquilo, aí ele escuta, Francisco, dai-me Francisco. A igreja é você. Entrega você a mim, porque uma vez que a gente dá algo, a gente não sofre mais para manter aquilo. Se eu me entrego, se eu abro mão do eu, né, desse construto, desse ego que eu sou, não tenho mais conflitos para tentar manter isto. Então eu me entrego a Deus e todos os sofrimentos cessam. Mas qual é a nossa dificuldade? Nós esquecemos quem nós somos. Nós nos identificamos com várias coisas que não somos nós. E aí a gente entende quando Jesus fala para a gente assim, do adultério. Mas não só o adultério no ato, mas o adultério de pensamento. Nós somos adúlteros. O que é um adultério? É você pegar algo que é inteiro, né, que é algo, pegar o que é e misturar coisas que não são. Por exemplo, no caso, como a gente mais conhece, um adultério é uma traição. Então você tem um casamento, uma união. E aí eu busco fora dessa união algo que eu entendo que vai me completar. Então eu busco um outro relacionamento achando que aquilo vai me completar, algo fora e trago para dentro. Então nós temos uma gasolina adulterada. O que é uma gasolina adulterada? A gasolina, eu pego água ou álcool e digo que aquilo tudo é a gasolina. Mas aquilo tudo não é a gasolina com água. Qual é o nosso trabalho? É pegar, separar o que é do que não é. A gasolina está lá. A gente não tem que conquistar a gasolina. A gente só precisa filtrar e tirar o que não é a gasolina. Esse é o nosso processo. O ser, que nós somos, o espírito, com E minúsculo, nós já somos. Já há essa perfeição, essa felicidade já é a nossa essência. Porque ele fala aqui, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Nós já somos, nós não nos reconhecemos desta forma. Então a gente precisa tirar tudo isso que nos confunde a mente, tirar o que não é. Eu sou Ana Carolina. Não. Eu sou filha de Deus. Sou um espírito que nesse momento estou com essas características. Mas eu não sou só isso. A gente começa a ampliar. Então, a gente deu aqui uma entendida, deu para entender mais ou menos? Ou ficou alguma questão assim? Então, o que traz conflito para a nossa vida é uma tentativa de manter uma imagem que nós queremos que tenham de nós. Tem uma coisa importante também nisso tudo. E aí a gente pode ver no livro Renúncia, quando eu trouxe até aqui a passagem para ler melhor, porque, claro, que Emmanuel é muito melhor do que eu contando, né? Ia ser terrível. Mas o que acontece? Nós temos arraigados em nós essa unidade, essa necessidade de pertencer. Só que como nós não estamos reconhecidos com a nossa essência, que já é, né? Como Jesus fala, eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai são um, e se de repente a Sandra e o Carlos e o Pai são um, todos eles são um só. É uma unidade, é um pertencimento, é uma integração. Em alguma esfera, nós todos já estamos, só não nos percebemos assim. Como não nos percebemos e temos essa vontade, essa necessidade de pertencer,
nós queremos pertencer a um grupo. Somos seres gregários. Então, se eu estou identificada, olha como a gente vai começar a entender de onde vem a cólera. Se eu estou identificada com o meu corpo, eu acho, porque nós somos 4 esferas. Soma, corpo, psique, que é a alma, não a alma como Kardec fala, né? Porque Kardec traz a alma como o espírito encarnado, para poder diferenciar encarnado de desencarnado. Mas a alma, como os gregos falavam, a psique, a minha parte emocional. Então, soma, corpo, psique, o nous, ou naus, que é a nossa mente, e o pneuma, que é o espírito, é o sopro. São as 4 instâncias. Se eu me identifico com o corpo, toda vez que eu vejo alguém com um corpo diferente do meu, o que vai acontecer? Eu vou olhar e vou falar, eu sou diferente. Mas eu não quero ser diferente. Eu quero pertencer. Então eu vou excluir o outro e vou entrar em conflito com o outro, porque a existência do outro diz que eu estou apartado. Então daí gera preconceitos, racismos, xenofobias. Se eu sou identificada com a minha psique, se eu entro num lugar e está tendo uma cena, e aquela cena me revolta, aquela cena me deixa triste, e eu vejo alguém rindo, eu não vou entender aquilo, eu vou entrar em conflito. Porque não há uma unidade, e eu busco unidade. Eu busco compreensão. Tá? A nossa essência é essa. Só que a gente está para fora, está projetando para fora. Então geram conflitos. Casal, muito comum. Ou às vezes o marido tem alguma irritação, a mulher está bem, o marido não fala qual é o problema da irritação, aí ela fica, o que você está pensando? Fala para mim. Não, você está irritado. Não é nada. Mas por que você está assim? Eu estou vendo que você... Não é assim que acontece? A gente fica ali até aí eles vão ficando mais irritados. Por que a gente não consegue deixar eles com a irritação deles? Às vezes vai e passa. Mas a gente quer que tenha uma unidade ali, de emoções. Ou a gente se identifica com a nossa mente, com as nossas ideias. Aí, se eu tenho uma ideia X e alguém Y, eu preciso excluir aquela ideia. Se eu tenho um partido político X e fulano um partido político Y, nós não podemos coexistir, porque se os dois coexistirem, eu não estou em união, eu estou separada. Então, eu preciso eliminar aquilo que me faz sentir separado. Então, eu vou tentar eliminar a ideia do outro. Conflito novamente. Conflito, nas 3 instâncias, conflito. Por quê? A gente está falando de coisas transitórias. O meu corpo é transitório. A minha psique é transitória. A gente a gente faz terapia para mudar as nossas emoções, mudar, dissolver complexos. E a minha mente também é transitória. Nossa mente oscila o tempo inteiro. A gente tem muitos pensamentos durante o dia e a maior parte deles a gente nem percebe. Então, se é transitório, eu nunca vou conseguir essa união permanente. Só que tem uma identificação que não muda e que eu vou encontrar em mim e em cada um de vocês, que é a do espírito. Se eu me identifico com o espírito, que é o ser que eu sou, eu posso olhar para cada um de vocês e ver que vocês têm corpos diferentes, emoções diferentes, ideias diferentes, e que tudo isso oscila, mas ainda assim eu não preciso excluir vocês por serem diferentes, porque eu me encontro em unidade com vocês, porque nós todos somos espíritos. Jesus olhava para a gente assim. Jesus conhecia a gente na nossa profundidade psicológica total. Mesmo assim, ele reconhecia a gente como o ser que ele é e que nós somos. Por quê? Ele se identifica com o Pai. Ele encontra o Pai nele. Então, ele vê o Pai em cada um de nós.
ele se sentia apartado quando alguém tinha uma ideia diferente? Quando os fariseus chegavam lá, falavam um monte de coisa, ele se sentia separado? Não. Porque ele via que mesmo com aquelas ideias, com toda aquela hipocrisia, eles eram feitos da mesma essência. São feitos, porque são eternos, todos nós somos eternos. Então, cessa todo o conflito. Então, aqui no texto do Renúncia, o Antênio fala assim para Alcione. É um livro do Emmanuel, psicografia do Chico. E, para quem não conhece, esse livro conta a história de Alcione, que é um espírito iluminado, que trabalhava em Sírios. E ela tem um amor muito profundo por Pollux, que ele está em sofrimento pela ignorância. O que nos traz sofrimento é a ignorância sobre o ser que nós somos, que geram essas identificações. E aí ele vai reencarnar e ele pede a Alcione para ajudar ele, para reencarnar junto com ele, para dar o suporte. Aí a Alcione, devota, né, de Jesus, devota ao amor, ela quer auxiliar. Então ela se propõe reencarnar, mesmo não precisando reencarnar. E aí ela vai para o instrutor dela e solicita essa reencarnação. Ora, se Alcione é um espírito iluminado, imagina um instrutor dela. E olha o que ele fala para ela. Já ponderastes nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrestre, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários das mais elevadas estirpe. Experimentarás, igualmente, o ouvido transitório, e, embora não tanto agravados, em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Então, todos nós buscamos compreensão e afeto, amor, união, que é exatamente isso que Jesus nos propõe através do Evangelho, através da Boa Nova. Amor e união permanentemente. Só que enquanto a gente não olha para isso, a gente está buscando no mundo. Toda vez que eu encontro alguma coisa que não é a compreensão do que eu entendo que é o que eu sou, eu fico irritado. Vai ter um conflito, vai ter uma briga, eu vou me colerizar, vou ficar alterada. Toda vez que eu sentir desamado, novamente, tudo isso vai acontecer. Se a gente pega a raiz de todas as questões psicológicas de uma pessoa, lá no fundo a gente vai chegar no medo do desamor, do desamparo, que é o que todos nós sofremos. Por isso que Emmanuel falou. Porque nós temos essa necessidade de afeto e compreensão. E aí a gente vai pegar, para a gente entender melhor o Bem-aventurados, e na questão 113 do Livro dos Espíritos, onde está falando da escala dos espíritos, os espíritos vão classificar para Kardec os espíritos puros, ou seja, aqueles que não cometem adultério, não pegam o que não é e dizem que é. Eles são puros, inteiros. Eles falam assim: gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades. Então, olha o que está falando aqui: os espíritos puros gozam de inalterável felicidade. É essa bem-aventurança, essa felicidade divina. Porque como essa felicidade vem de Deus, e Deus é a única, a gente fala coisa, mas a gente não pode nem definir como coisa, mas a única coisa que é imutável, a única chance de eu sentir essa felicidade inalterável é ela estar baseada, construída
sob ele. E não tem, olha o que eles falam aqui, porque não se acham submetidos necessidades. Emmanuel falou no livro lá, Renúncia, que é dito para Alcione, que ela estaria ali exposta às necessidades humanas de compreensão e de afeto. Desculpa. De compreensão e afeto. Só que se a gente lê o livro, Alcione é maravilhosa, ela não cai em momento algum. Por quê? Nós, na carne, temos essa necessidade, mas ela conseguiu não se identificar com a carne, com o ego que ela se apresentava ali. Então, toda essa necessidade dela era saciada constantemente em Deus. Ao invés de a gente procurar que o outro nos prove o amor, ao invés de a gente procurar que o outro comungue das mesmas opiniões, a gente precisa comungar com Deus. Uma vez que a gente comunga com Deus, pronto. Tudo nos é saciado. Claro que ter o afeto, o carinho, né, do próximo é muito bom. Mas o amor, na verdade, não é algo que vem de fora. É algo que vem de dentro. Às vezes, a gente tem pessoas que nos amam profundamente e a gente não se sente amado. Por quê? Se a gente recebe aquele amor. Porque nós não estamos nos amando verdadeiramente. Então, a matemática espiritual é diferente da matemática do mundo. Matemática do mundo é, se eu dou esse livro, eu fico sem livro. Só que se eu dou amor, eu tenho muito mais amor. Porque o amor que eu sinto está em mim, não está no outro. Então, essa necessidade é saciada o tempo inteiro. Então, não há necessidade em si. Então, a felicidade, essa bem-aventurança, é uma felicidade inalterável, porque não se acham submetidos às necessidades. Ok, agora a gente vai entrar no tema, que é a cólera. No item 9, para a gente também dar uma compreendida aqui, olha o que eles falam. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Então, olha só, nós somos orgulhosos, queremos manter esse eu e fazer ele permanente, pegar o que é transitório e transformar ele em imutável. Esse é o nosso sofrimento. Eu quero reter as coisas. Nós tentamos reter tudo que é transitório. A gente tem uma tristeza, a gente quer reter aquela tristeza até gerar ressentimento, mágoa. A gente tem uma alegria, a gente fica tentando replicar para reter aquela alegria. A gente tem um objeto, a gente quer manter aquele objeto. E toda vez que a gente não consegue, a gente sofre. Sofre e se irrita com tudo e com todos. Ah, eu não merecia isso, foi Deus que tirou de mim. E aí a gente começa a apontar. Foi você, foi você, foi você. É legítimo a gente querer coisas. O que não é legítimo é a gente entender que essas coisas vão nos trazer essa felicidade que a gente busca. Deixa eu beber uma aguinha. Então, toda vez que alguém tentar rebaixar a gente precisa se mostrar maior ainda. Porque o que está lá no fundo? Se eu não for bom o suficiente, será que eu vou me sentir bem aqui? Será que vão me amar? Será que eu vou estar excluído? Será que eu vou estar excluído? Será que eu vou estar desamparado? Sozinho? Quem é que quer ficar sozinho?
Então eu preciso me mostrar mais do que eu sou. Porque, na verdade, eu não confio na presença constante que há em mim. Presença do Cristo. Porque Jesus falou, o reino dos céus não está lá nem acolá, está em vós, entre vós. Nós somos espíritas, cristãos espíritas. Emmanuel fala para a gente, o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, nós entendemos Deus como imanente dentro e transcendente fora. Então, está o tempo inteiro. Então, tudo isso que a gente busca quando a gente tenta se orgulhar, não se rebaixar, se mostrar maior do que nós somos, na verdade é para esconder uma falta que nós sentimos, mas uma falta que não é legítima. Por que não é legítima? Eu posso falar para vocês que eu sinto falta desse braço aqui? Ah, eu queria ter esse braço. Isso não é legítimo. Por quê? Porque eu tenho ele. É a mesma coisa somos nós. A gente está falando que a gente sente falta de algo que nós já temos, porque Deus nos ama constantemente e a presença dele é constante. E toda essa confusão, essa ignorância sobre quem nós somos, gera a cólera. O item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz. Por quê? Está alimentando o ego. Eu sou assim, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, vou morrer assim. Essa sou eu. E isso é imutável. Olha só como a gente pensa. Querer trazer o transitório para a permanência imutável. Pronto. Sofrimento, frustração. Mas a gente tenta. O que exigiria muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Ah, não, é porque eu sou assim mesmo, e não tem jeito, melhor você mudar, eu não vou. Porque eu estou identificado assim. A gente aponta. Tudo isso tem a ver com o julgamento, porque o ego que julga, isso é bom, isso é ruim. Em vez de se confessar culpado a sua responsabilidade, ele lança no organismo, acusando a Deus dessa forma de todas as suas próprias faltas. Eu sou a vítima. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. Então, não é a questão do corpo, porque um espírito pacífico, mesmo num corpo, ele permanece pacífico. Nós temos, vocês já viram Divertidamente, aquele filme? Eu acho que está na minha... Tem ainda 5 minutos, não é isso? Já viram Divertidamente, aquele filme? Nós temos emoções básicas. E se a gente olhar para as nossas emoções básicas, quais são que lá fala? Alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa que não estava lá, mas tinha. Tem mais alguma, agora eu esqueci. Medo, isso. Das 6, só uma é positiva. As outras 5 são o que a gente considera negativa, vamos dizer assim, que o ego julga. Mas são emoções básicas. Se elas são básicas, são processos químicos que acontecem no nosso corpo, vai acontecer. Você não está imune a isso, não tem problema nenhum. Acontece que a gente elabora isso, fazendo uniões entre essas emoções, elaborando e tornando sentimentos. A raiva em si, apesar da nossa sociedade julgar como algo negativo, ela não é negativa.
Porque a raiva, ela é uma frustração em relação ao meio. Se eu não tenho uma frustração em relação ao meio, eu não mudo o meio. Se Francisco de Assis não ficasse frustrado em como a igreja era, com tudo que estava acontecendo com o cristianismo, ele não teria mudado. E ele mudou de forma pacífica. Mas ele precisou dessa energia que impulsiona. Como que você vai se mudar a si mesmo, retirar todas essas impurezas, se você não se incomoda com o seu comportamento? Porque é isso, a gente está aqui, a gente sai do centro espírita cheio de ideias, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer diferente, mas chega lá depois em casa, na primeira louça suja que não lavaram, ou com a dobra do lençol errada, ou com alguma coisa fora do lugar, a gente esquece. Mas ainda bem que a gente se incomoda, a gente se irrita conosco. Isso é básico. E é legítimo. O que não é legítimo? Eu tentar reter essa raiva. Porque aí eu elaboro, aí eu vou ficar ali me martirizando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não posso fazer. E eu não mudo. Eu só fico sofrendo. Jesus ficou triste quando Marta e Maria chegam para ele falando que Lázaro tinha morrido. Jesus chora, ele se entristece. Quando ele está no Getsemane, rezando, está lá escrito, ele fica angustiado. São emoções básicas. Mas ele não fez aquilo fazer morada, não fez ninho. Como uma emoção, veio e foi. Porque essa natureza transitória, como pensamento. Veio um pensamento, veio e foi. Às vezes a gente senta para meditar e aí a gente fica, eu não sei meditar porque eu não consigo. A gente já está tentando reter o pensamento que nos atravessou. Mas como que a gente faz? Vem um pensamento que é fora o do mantra da minha meditação. Você só volta para o que você quer. Deixa aí. Da mesma forma que ele veio, ele foi. E a meditação, para a gente evitar a cólera, é extremamente importante. Joana de Ângeles usa na série psicológica dela inteira, nas psicografias de Divaldo, 97 vezes a palavra meditação, para a gente disciplinar a nossa mente. Porque no plano espiritual, o pensamento é ação. Você pensou, aconteceu. Quando a gente está aqui, tem um delay. Embora aconteça de uma forma sutil, se eu penso que eu quero agredir alguém, de uma forma sutil, aquilo acontece. Porém, há um delay entre eu de fato fazer. Então, eu começo a disciplinar a minha mente. Para quando eu chegar no plano espiritual, eu não ficar caindo e voltando. Então, é importante. Porque conforme a gente vai disciplinando a nossa mente, o que a gente vai perceber? Que esses pensamentos sobre nós mesmos são passageiros, são transitórios, são pensamentos, não são o que eu sou. E aí vai evitar que eu entre em conflito com o outro. Porque quando o outro disser algo sobre mim, ou fizer algo que eu não concorde, ou que tente me rebaixar ou me comparar, eu posso até, num primeiro momento, que é natural, me sentir doído. Mas aí eu vou pensar, mas será que é isso mesmo? Não é uma construção tudo isso? Será que eu vou ser diminuído porque fulano falou alguma coisa sobre mim? Eu tenho uma confiança de que Deus me ama. E que mesmo aquele fulano falando alguma coisa sobre mim, eu me sinto unido a ele. Porque somos todos filhos de Deus. Então, os pacíficos, os mansos, que têm essa bem-aventurança, os que fazem a paz, os pacíficos, fazedores de paz. A paz é uma tranquilidade, uma calma. E eu só encontro essa tranquilidade, essa calma, quando eu me vejo inteira e não fragmentada entre o que eu gostaria de ser e como eu me comporto às vezes. Eu integro a minha luz e sombra. E eu reconheço todas as minhas potencialidades. O problema é quando a gente quer rejeitar.
E aí a gente está em conflito interno, cólera conosco mesmo. Se eu integro, né, para a gente já finalizar, se eu integro, eu estou em paz comigo mesma. Se eu estou em paz comigo mesma, nada de fora pode me afligir. E aí tem no Evangelho segundo o Espiritismo falando o que é a felicidade se não a calma diante do turbilhão. Não é o mundo que vai mudar, somos nós, a nossa tranquilidade. A gente passa pelo mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A gente tem que estar sempre ligado a Deus, porque as coisas podem nos frustrar, podem nos trazer alguns dissabores, mas não nos faz cair. A gente procura muito perdoar, que é muito importante, mas o que a gente precisa aprender é não se ofender. Porque não há um eu para se sentir ofendido. Você entrega o eu para Deus. E aí, qualquer coisa que outra pessoa possa falar não te ofende. Se não te ofende, você não precisa perdoar. Então não há revolta, não há sofrimento. Existe paz, calma. Nos tornamos pacificadores, pacíficos. Não são passivos, pacíficos. Jesus era ativo, mas pacífico. Manso, mas enérgico. Todas as potencialidades juntas. E aí sim, nós vamos conhecer, como Paulo fala, vamos conhecer como nós somos conhecidos, que é como filhos de Deus. Vamos conhecer o outro como nós nos reconhecemos. Nosso tempo foi? Então, é isso. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz e que todos nós possamos ser pacificadores. Agradecemos a Ana Carolina, que preparou esse estudo com muito carinho, e esperamos poder recebê-la aqui, que aceite o nosso convite, para que venha outras vezes nos trazer esse conhecimento. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe, em que vamos receber os fluidos, as ótimas energias, por intermédio da mão dos médios. E, para isso, pedimos aos médios que se posicionem. Procurando manter nossos olhos fechados, vamos nos manter bem relaxados, mentalizando Jesus, pedindo a essa espiritualidade amiga que estão aqui presentes, para que possa intuir os médios na realização dos seus trabalhos. Agradecemos a Jesus, agradecemos a coluna de espíritos que se fazem presentes por mais esse momento, por mais essa sustentação. Assim, damos por iniciado o passe da noite de hoje. Graças a Deus. Oportunidade. Ainda não é chegada o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Já é chegado o tempo, agora é o nosso tempo. Que tempo é esse? O tempo de aproveitarmos todas as oportunidades para trabalhar na seara de Jesus. Aproveitar o tempo que passamos com a família, com os amigos, num centro espírita, num qualquer outro templo, para trabalhar, ajudar ao próximo. Tirar tempo para nós mesmos, para a gente
se acalmar, meditar, para poder cuidar do outro. Porque como vamos cuidar de outros se não cuidamos de nós mesmos? O que precisamos entender que a seara de Jesus é o único caminho para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Aquele que reclama por qualquer trabalho, seja o trabalho num centro, né, ajudar uma criança, ele está perdendo o tempo dele, está se atrasando, não está entendendo. É alguém que ainda não entendeu as palavras de Jesus. Trabalhar na seara de Jesus não é só trabalhar com a mão na massa, é também estudando, porque sem os estudos, como vamos conseguir entender os seus ensinamentos para passar adiante para o nosso crescimento? Quem reclama não evolui, quem reclama não chega a Deus. Deus é nosso Pai, temos que entender que só o trabalho, a humildade, a caridade nos faz chegar até Ele. Que Deus esteja com todos. Graças a Deus. Chegando ao final de mais uma reunião pública, queremos agradecer aos espíritos que formam a coluna neste SEAP, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, ao nosso querido professor José Jorge, Allan Kardec, e a todos os espíritos de luz que nos sustentam. Disse Jesus: eu sou o caminho, verdade e a vida. E nós, por intermédio da oração de Francisco de Assis, pedimos para a nossa evolução espiritual. Mestre Jesus, fazei com que procuremos muito mais consolar do que ser consolado, compreender do que sermos compreendidos, amar do que sermos amados. Pois será dando que receberemos, será perdoando que seremos perdoados, e será morrendo que viveremos para a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela sua luz. Obrigado por nos mostrar o verdadeiro sentido da vida, para que um dia nossos espíritos possam, por seu intermédio, entrar nos reinos dos céus. Assim, Mestre Jesus, lhe pedimos e lhe rogamos, para que todos nós, aqui presentes, espíritos encarnados, possamos, ao retornar aos nossos lares, que seja com a sua proteção, com a sua bênção, com a proteção de todos os espíritos de luz. Assim, em nome do amor, do seu amor, Jesus, mas acima de tudo, do amor de Deus Pai, pedimos a permissão para encerrarmos a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus.